Olá, eu sou Bernadette Bento, do Grupo Espírita Luz e Caridade, da cidade de Maricá. Estou aqui para fazer um estudo a convite do GELF, sua reunião virtual. O nosso tema será Longevidade e Espiritismo. Vamos utilizar como roteiro o capítulo 9, chamado Velhos e Moços, do livro Boa Nova, de Humberto de Campos, pela psicografia de Chico Xavier. Mas antes, vamos ler uma página, fazer uma prece, né, para darmos início à nossa reunião virtual. Vamos lá? Vamos utilizar a página de Emmanuel, da psicografia, pela psicografia de Chico Xavier, chamada Paz e Alegria. Planta por onde fores uma flor de bondade, irradia a esperança nas palavras de fé. Veste de paz e amor o ambiente em que estejas. Se algum mal aparece, ouvida e faze o bem. Suprime quanto possas os problemas que encontre. Pelo sol, Deus nos guarda no esplendor da alegria. Emmanuel. Então vamos elevar os nossos pensamentos, que Deus nos ampare, nos auxilie nesta tarefa. Uma tarefa nova, né, do plano virtual, mas sabemos, Senhor, que nada está contrária à sua orientação, à sua providência. Que estejamos preparados para todas as situações novas, que estejamos sempre dispostos a nos adaptar, a superar as dificuldades e, acima de tudo, praticar a lei do amor, de caridade, em qualquer circunstância que nós estivermos. Que a divulgação do Espiritismo tome nova potência através desses novos meios de comunicação e que nós possamos aprender a lidar com isso com bastante clareza e com bastante tranquilidade. Em seu nome, Jesus, em nome de Deus, estamos iniciando então esta reunião virtual. Que assim seja. Bom, meus companheiros, vamos lá. Conforme eu disse, né, vamos falar a partir das palavras de Humberto de Campos no capítulo 9 do livro Boa Nova, né? Humberto de Campos conta que numa certa manhã os discípulos de Jesus discutiam sobre a divulgação da Boa Nova. E de repente João comentava sobre os planos de luta que eles iriam enfrentar, né? Tiago, seu irmão, falava do bom aproveitamento da juventude, pois João e Tiago eram muito jovens, ao passo que o jovem Tadeu também fazia promessas maravilhosas. Somos jovens, iremos à terra inteira, pregaremos o evangelho às nações, vamos renovar o mundo. Essa era a animação daqueles jovens discípulos de Jesus. Só que os outros discípulos, né, observavam aquela calorosa disposição e questionavam acerca de suas possibilidades, né? Apresentavam as suas vantagens, né? Debatiam também aqueles projetos. Mas esses jovens pensavam consigo, o que poderia realizar Simão Pedro, um chefe de uma família, né, e encarcerado nos pequenos deveres do dia a dia? Mateus não estava igualmente enlaçado por inadiáveis obrigações? André e o irmão os escutavam, despreocupados, para meditarem apenas quanto às lições do Messias. Entretanto, Simão, mais tarde, não o Simão Pedro, Simão o Zelote, antigo pescador também do lago, acompanhava, né, aquelas conversas e se sentia um tanto humilhado. Algo mais velho que os outros companheiros, as suas energias já não coadunavam com os serviços do evangelho que eles estavam ali mencionando, né? Ouvindo as palavras fortes da juventude, ficou perguntando a si mesmo o que seria do seu esforço tão simples, né, junto de Jesus. Começava a sentir mais fortemente, né, a força do declínio, né, físico que ele experimentava, ficava mais forte. Suas energias pareciam descer de uma grande montanha, embora o espírito lhe conservasse firme e vigilante no ritmo da vida. Mas, deixando-se, porém, impressionar
vivamente procurou se entender com o mestre, buscando entender aquelas palavras e colocar para fora mesmo aquilo que estava magoando seu coração, né? E depois de expor os seus receios, as suas vacilações, né, Jesus falou algumas palavras bastante interessantes para nós. São essas palavras que vão nortear todo o nosso estudo, ok? Então, Jesus fala: a vida, na sua expressão terrestre, é como uma árvore grandiosa. A infância é a sua ramagem verdejante. A mocidade se constitui de suas flores perfumadas e formosas. A velhice é o fruto da experiência e da sabedoria. Há ramagens que morrem depois do primeiro beijo do sol e flores que caem ao primeiro sopro da primavera. O fruto, porém, é sempre uma bênção do Todo-Poderoso. A ramagem é uma esperança, a flor, uma promessa, o fruto é realização. Só ele contém o doce mistério da vida, cuja fonte se perde no infinito da divindade. Enquanto Jesus fala, Simão vai refletindo. E Jesus prosseguia comparando essa imagem da árvore também com a idade do espírito, demonstrando as várias fases da evolução espiritual, né? O que explica a existência de muitos jovens bem maduros e de muitos idosos bem imaturos, né? Então ele fala que essa experiência de muitas vidas passadas, né, fazem com que isso transpareça na atual encarnação. E Simão, ele entende que a evolução espiritual ele se compara um pouco à longevidade. O comportamento, né, de um idoso é meio que um comportamento de um espírito evoluído. E Jesus esclarece que essa comparação ela deve ter feita com muita calma, né? Porque não devemos generalizar isso, porque uma velhice amargurada não tem nada a ver com a maturidade espiritual, né? Demonstra, sim, se uma pessoa de uma postura equilibrada, tranquila, ela demonstra o que é um espírito mais evoluído, tá bom? Então, ser idoso não se compara a ser um espírito evoluído. O idoso tranquilo, o idoso que tem sabedoria, sim. Um espírito verdadeiramente evoluído, né, ele conserva em si, como Jesus falou, as verdes ramagens, ou seja, a alegria de viver, né, aquela forma bonita de se mostrar ao semelhante, a beleza das flores, o perfume, né, a jovialidade e também os frutos da experiência, da sabedoria, do amor. Então, um espírito evoluído, ele não elimina as outras fases, né? Ele está com tudo isso em plenitude, o que é diferente, muitas vezes, do comportamento do idoso, né? Então, Jesus esclarece a Simão sobre isso. Indo adiante, né, a gente recorre ao Livro dos Espíritos, nas questões 382 até 385, onde os espíritos falam sobre a infância, né, as fases que nós vamos vivendo ao longo da nossa vida, a primeira delas, a primeira infância, né, que se configura, como eles dizem, de um tempo de transição entre a erraticidade e a encarnação, né? Também se configura como um período de convalescência, de repouso espiritual, onde nós não temos nenhuma ligação com as existências anteriores que estão bem apagadas na memória, né? E proporcionando assim que a gente tenha uma nova oportunidade, porque essa fase se caracteriza também, segundo os espíritos, pela plasticidade e maleabilidade, né? É muito maleável, né? Então propicia uma educação,
né? Os pais responsáveis, professores, enfim, eles têm uma grande tarefa de dar àquela criança que está maleável, que está aberta ao novo, que está sem aqueles resquícios, né, daquele espírito já tão condicionado a certos comportamentos, ele está tão fresquinho, tão ingênuo, tão puro, até quando a gente pode dizer, né? Só que é uma pureza bem transitória ali, ele está pronto para receber novos valores e internalizar esses novos valores com a educação. Então, a responsabilidade desses pais irresponsáveis é muito grande, porque esse espírito vai receber novas aquisições, né? E aí, quando então ele sai dessa fase da primeira infância e começa a entrar na segunda infância e na adolescência, quando aqueles potenciais adormecidos começam a despertar do espírito propriamente, de toda a experiência do espírito, né, a experiência anterior a essa vida, essas potências, elas vão se misturar com as novas aquisições e transformar muitas dessas potências, né, dessas características, né, do espírito antigo, daquele que já viveu muito e já repetiu muitos erros e já fez coisas que ele não gostava de fazer, mas quando via já estava fazendo, né? Como a gente muitas vezes fala, ai meu Deus, errei de novo, né? Difícil demais nos educar enquanto adultos, né? Então, quando o espírito ele recebe a infância como esse presente de Deus, é mais fácil ser reeducado, né? E aí ele confronta essas duas, a persona, que é a nova formação de valores dele, com aquela antiga, e vai uma se fundir na outra, formando, modificando mesmo o nosso jeito de ser, né? Então, a reencarnação como uma escola educativa, como uma possibilidade de mudança real, né? Então, nós vamos ver que quando a gente entra nessa fase da adolescência, se tivermos tido um alicerce muito bom, aí a gente vai ter um salto de qualidade, né? Agora, se nosso alicerce na infância não foi bom, a gente vai continuar sendo o mesmo e às vezes até adquirindo novas viciações, vamos dizer assim, né? Então a infância, ela é esse período tão rico e a juventude, ela vem com esse vigor, com essa vontade de realizar, com essa vontade de concretizar as coisas, porque tem o vigor físico, né? E até você vai vivendo, experimentando até chegar à idade madura. Na idade madura, a gente costuma brincar que é aquela idade que você já sabe tudo, não esqueceu nada, né? Então, você já tem uma plenitude de experiências, de conhecimentos e ainda tem um certo vigor físico, né? Então, a madureza é uma idade bem interessante, mas ela é o início da velhice, né? Então, na madureza, você começa a se defrontar com um corpo que já não está mais naquele vigor, começa a falência do corpo físico, né? Dizem aí que o corpo físico começa a envelhecer aos 30 anos, né? Mas a gente vai sentir mais esse peso após os 50, 55, a gente sente mais, dói aqui, dói ali, e aí a gente vai precisar, né, ter muita sabedoria para lidar com essa nova fase. Cada fase da nossa vida tem um cabedal de conhecimentos bem próprios que a gente precisa viver intensamente para aproveitar bem a nossa encarnação, né? Então, a pessoa tem uma bagagem de conhecimento, de experiência, né? E o corpo já não corresponde. Também acontece o contrário na juventude, quando a gente tem um grande vigor físico, mas tem pouca experiência, né? Então, a experiência na maturidade e na terceira idade, ela sobressai ao vigor físico. Então, o limite do corpo
acaba impondo certos comportamentos de, como se diz, baixa autoestima, né? Então, a gente precisa ter muita atenção a isso, um estágio de muita importância para o amadurecimento espiritual, né? A gente vai ser convidado à reflexão, a gente vai ser convidado ao repouso, a refazer os processos da nossa vida, perceber o que valeu a pena, o que não valeu, né? O que a gente ainda tem a desenvolver em outras vidas, porque muitas vezes não vai dar mais tempo de desenvolver nessa, mas essa análise, né, ela é super necessária. Nós temos que aproveitar esse momento que nós vivemos tanto e que temos tanta experiência e sabemos muitas coisas que o jovem não sabe, para a nossa própria, como se diz, o nosso próprio bem-estar, né? Então, não é um período vazio, como muita gente diz, não é uma hora que eu não tenho nada para fazer. Não, eu não tenho é mais que ser tão produtivo no campo físico da vida, mas eu estou num período de internalização de minhas experiências, de minhas aquisições verdadeiramente espirituais. Nem tudo que eu aprendi eu vou levar, nem tudo que eu tenho eu vou levar. Então, se a pessoa souber aproveitar bem, ela chega no plano espiritual bem mais tranquila, bem mais madura, consciente das nossas aquisições espirituais, das nossas pendências, né, que ainda vão ser trabalhadas nas vidas futuras. Então, isso tudo ajuda no desligamento do espírito dessa encarnação e na chegada lá de uma forma mais consciente das coisas, né? Se a gente levar em conta o que Jesus diz a Simão, que é nessa hora que os frutos aparecem, né? Os frutos aí estão figurando o quê? As nossas realizações que ficaram, né? Que brotaram em nós. Não foram levados pelo vento, pelas intempéries do tempo, né? Mas os frutos daquilo que se tornou concreto em nós, né? Daquilo que vai se configurar como aquilo que eu vou levar para além dessa vida. Também poderá, não podemos esquecer, produzir importantes frutos em torno de nós, que o fruto ele gera sementes, da semente geram novas plantas, né? Então, quando eu dou um bom exemplo, quando eu tive uma vida, né, produtiva, uma vida ética, uma vida cheia de realizações legais, eu estou também multiplicando esses frutos. E se eu sei, na minha terceira idade, na minha longevidade, contar para os meus filhos, para os meus netos, conversar com eles sobre as minhas aquisições, sobre aquilo que eu conquistei, sobre as minhas reflexões, isso vai ser muito útil também para aqueles jovens, né, que dependem do meu conhecimento. Eu tenho que ter essa consciência de que as coisas são entrelaçadas. Os jovens precisam do idoso, da pessoa mais velha, assim como nós, os mais velhos, precisamos dos jovens. As fases não são cortadas e separadas. Nós temos que nos ajudar uns aos outros, né? Leon Denis, ele tem um texto lindo no livro Grande Enigma, que é parecidíssimo com esse que nós estamos estudando do Humberto de Campos, né? Então eu trouxe esse texto para a gente dar uma lida, né? Porque tem tudo a ver. Olha o que Leon Denis fala. Se realmente a idade madura é menos primaveril que a adolescência, se as flores decaíram do seu colorido e perfume, os frutos, igualando-se aos frutos de uma árvore, começam a aparecer na extremidade da alma, pois é a idade madura por excelência. O período de plenitude é um rio que corre a toda força e espalha pela campina a riqueza e a fecundidade. Essa fase madura, onde o nascer do sol é logo de manhã, o poente é radioso e as noites sempre iluminadas.
maravilhosamente, suntuosamente por milhares de estrelas. O trabalho, a inspiração, o desprendimento e o amor preparam para a fase que se seguirá, o do envelhecimento da matéria. Está lá no Grande Enigma, capítulo 15. Então, vocês veem que a espiritualidade, eles falam mais ou menos as mesmas coisas em várias épocas, né? E nós vamos aproveitando esses conhecimentos. Bom, uma das questões que eu acho super importante é que nós jamais podemos perder o foco de que somos espíritos imortais, encarnados, lógico, né? E que nada nessa vida é inútil ou desnecessário, né? Embora o corpo vá se deteriorando, o espírito não envelhece com o corpo, né? Então, essa postura decaída, triste, precisa ser reavaliada, né? Os espíritos superiores, na questão 196 do Livro dos Espíritos, nos dizem que o espírito é tudo e o corpo é apenas uma veste, e que essa veste envelhece, se desagrega, né? Então, sem dúvida, essa veste nos limita, nos impõe um ritmo diferente. E certamente vamos ter menos problema com isso quando nos considerarmos espíritos imortais, né? E quando continuarmos a pautar a nossa vida em atitudes positivas, em condutas corretas no dia a dia, porque estaremos aí em consonância com as leis de Deus. Então, quando a gente cumpre com as leis de Deus, a alegria, o retorno é imediato, né? Então, a gente pode estender melhor essa alegria de viver da juventude até a nossa maturidade. Por que não? Né? Então, vamos entender ainda mais essa fase, que é uma fase natural, não é uma fase a mais triste, a do fim. A gente nunca sabe quando é o fim, né? O jovem pode desencarnar antes de um idoso, isso não existe necessariamente nessa ordem a desencarnação. Então, enquanto, né, nós estamos aqui nessa terra vivos, porque Deus espera de nós alguma coisa. Nós temos função, né? Nós temos que trabalhar, nos manter ativos, lúcidos, entusiasmados, né? Querendo aprender todos os dias, livres daquela rotina tão pesada do sustento, que agora a gente, às vezes, a maioria de nós, né, já tem uma aposentadoria que pode ter uma certa tranquilidade financeira, né? Mesmo com um corpo que nos restringe, a gente tem uma série de fatores a nosso favor para nós contribuirmos bastante na obra de Deus, que é um dos objetivos da nossa encarnação. Okay? Então, nós temos vários exemplos aí de espíritos espíritas encarnados que não se deixam abater porque a idade está avançada. Pelo contrário, utilizam isso a seu favor. E estão aí trabalhando, nos dando muito exemplo do que fazermos, produzirmos e continuar multiplicando esses frutos que nós colhemos ao longo da nossa vida. Vamos começar com essa senhorinha, a Nancy Pullman, né? Ela é uma pessoa muito ativa, já desencarnou, mas está sempre ligada à instituição beneficente Nosso Lar, sempre foi dedicada a pessoas portadoras de deficiência numa instituição fundada pela mãe dela em 1946, né? E ela fala o seguinte: o envelhecimento não é absolutamente o final de tudo, como nos faz parecer. Como se você fosse perdendo tudo na vida, a vista, o ouvido, o movimento, as células do corpo que já não se renovam tanto, embora estejam aí acenando para mudanças através das pesquisas da neurociência. O envelhecimento nos traz a ponderação que faz falta
numa vida inteira, me fez falta a vida inteira. Faço hoje com muita alegria retrocessos da vida e vejo quantas coisas fiz por personalismo. O envelhecimento traz uma oportunidade maravilhosa de se fazer uma revisão sem artifício, sem o selo do faz de conta. Você começa realmente a se descobrir e a se achar engraçado, né? Estou à procura de mim mesma e me pergunto sempre quem sou eu agora. Isso é uma bênção, é compensador. O tempo é precioso e envelhecer não tem que ser tão assustador. Querendo ou não, a longevidade veio para ficar. Não temos que ter medo do envelhecimento. Isso é a vida. Então ela fala de uma forma muito interessante, né? Ilustrando aí o que estamos falando, né? Esse é o nosso querido Simonetti, né? Richard Simonetti. Ele respondeu uma entrevista que eu tirei essa questão aí. Você acredita que tanta saúde e disposição sejam resquícios de outras vidas? Qual o segredo da longevidade? E aí ele responde: não, acho que isso é resultado da forma como orientei a minha vida nesse sentido, de participar do movimento espírita, divulgar a doutrina, praticar o bem. O segredo da longevidade está na saúde mental, em ocupar a mente em coisas boas. Claro que o cuidado com a alimentação, o repouso e outras coisas ajudam. Acho uma coisa absurdamente fenomenal chegar aos 80. A gente nunca sente a idade que tem. Eu me sinto com 50 no máximo. Minha mentalidade, minha maneira de ser e a minha disposição é de um jovem. Então, Richard desencarnou aos 82 anos, trabalhando, né, com o movimento espírita e realizando muita coisa boa para nós, né? E a Sueli Caldas Schubert, né, que está aí até hoje trabalhando, foi outro dia, participou de um seminário aqui do CERJ, né, ela tem simplesmente 60 anos dedicada à mediunidade e à divulgação do espiritismo, né, autora de muitos livros, expositora, viaja o mundo inteiro, uma pessoa ativa, jovial, tem suas limitações. No dia do nosso seminário aqui no Rio, ela pediu um favor para falar devagar, porque ela tem uma limitação auditiva, enfim, mas isso não a impede, não é uma pessoa que fica sem graça de dizer que tem um problema auditivo devido à sua idade. Ela está enfrentando essa dificuldade ainda no trabalho e na dedicação ao bem. Isso é que mantém ela tão animada, tão viva, né? E o que dizer do nosso querido Divaldo, né? Que dispensa as apresentações, acaba de fazer uma cirurgia complexa, que muitos jovens morrem de medo de fazer, né? Teve alta dentro do tempo limite certinho e está de volta ao trabalho, né? Responde a todas como se diz, aos pedidos e requisições de palestra, de participação. É uma pessoa ativa, né? Ninguém diz que ele tem 93 anos no trabalho que ele realiza, né? Então, ele é uma pessoa que serve para nós como exemplo, exemplo de vida, exemplo de vivacidade e de como se viver aí a longevidade, né? É muito interessante o nosso querido Divaldo. E chegamos, enfim, ao exemplo de Chico Xavier, né? Esse homem notável que fez o espiritismo explodir no mundo inteiro com seus livros maravilhosos psicografados, graças à sua dedicação, à sua retidão, à sua vida ética, né? E chegou à longevidade trabalhando, se dedicando ao seu próximo, dando para nós um exemplo verdadeiro de que é envelhecer dignamente, envelhecer sendo útil à sociedade e a todos nós, né? Então vamos aqui percebendo o quanto esses exemplos são importantes para a nossa reflexão de hoje.
de como é importante a gente valorizar aqueles que vêm antes de nós e mostram um caminho que é um caminho de exemplo, um caminho para nós seguirmos, né? E exatamente isso Jesus fala para Simão, né? De que antes tudo que ele realizou, né, vai ser fundamental para os jovens se tocarem e seguirem o caminho e o exemplo, né? Ele fala assim: lembra-te da tua parte de esforço e não te preocupes com a obra, porque a obra pertence ao Todo-Poderoso, né? Se preocupe com a sua tarefa para a dignidade perfeita das almas. Essa tarefa é intransferível, né? Então ele fala: João também vai envelhecer, também vai ficar com cabelinho branco, né? E vai também ter suas experiências para contar. Não se magoe com as palestras dos jovens da terra. A flor no mundo pode ser o princípio do fruto, mas também pode enfeitar um cortejo de ilusões. Né? Então a gente não precisa ficar magoado quando um jovem está num discurso de que ele sabe tudo, de que ele é melhor. A gente tem que ter a compreensão que isso é bem próprio de uma juventude matura, né? Quando Jesus volta a falar o seguinte: quando você se cercar do burburinho da mocidade, ama os jovens que revelem trabalho e reflexão, mas também não deixe de sorrir igualmente para os jovens levianos, os inconstantes, né? São crianças que pedem cuidado, abelhas que ainda não sabem fazer o mel. Então, são ensinamentos importantíssimos para nós, porque nós nos deparamos muitas vezes, né? Eu costumo brincar com minhas colegas de trabalho: não faz bullying com velha, né? Porque às vezes a gente se depara com aquela jovem ou aquele jovem que não tem tanta paciência com o nosso jeito de ser, né? Que querem fazer tudo correndo na nossa frente, achando que a gente não vai fazer direito, né? E a gente tem que ter paciência, é a imaturidade. Já fomos assim também, né? Então a gente precisa saber nos colocar, lógico, né? Saber conquistar o nosso lugar, não se deixar humilhar, porque ter consciência da nossa importância ali nas situações, né? Mas não ficar chateado, entendeu? Permitir que o jovem tenha os seus impulsos, né? A sua inconsciência, né? Própria da juventude. Então, a gente tem que ter a certeza de que ninguém pôde fazer o meu papel, ninguém pode e nem pôde, né? Então eu tenho o meu próprio esforço e os meus exemplos precisam valer para as gerações futuras. Então eu preciso ter bom ânimo, né? E esperança em Deus, porque um idoso sem esperança é um idoso muito triste, né? Jesus diz que veio trazer ao mundo as claridades de um dia perene, ou seja, um dia que não tem noite, né? Os ensinamentos de Jesus deixam a vida assim sempre clara, né? Então, dando Jesus por terminada assim os seus esclarecimentos, o Simão Zelote se recolheu, né, com profunda reflexão. Diz o texto que naquela tarde, quando o Messias começou a ensinar a sabedoria do reino de Deus, Simão, o Zelote, notou que havia na praia duas criancinhas inconscientes. Dominada pela nova luz que afluía dos ensinamentos do mestre, a mãe delas não via que elas se distanciavam ao longo do primeiro lençol raso das águas. O velho pescador, atento à pregação e às demais necessidades da hora em curso, observou os dois pequeninos e acompanhou-os. Com uma boa palavra, tomou-os nos braços, sentando-se numa pedra, e terminada que foi a reunião, os restituiu ao colo maternal em meio de suave alegria e sincero reconhecimento.
Inspirado por uma força estranha à sua alma, o discípulo compreendeu que o júbilo daquela tarde não teria sido completo se as duas crianças houvessem desaparecido no seio imenso das águas, separando-se para sempre dos braços amoráveis de sua mãe. No âmago do seu espírito havia um júbilo sincero. Compreendera com Cristo o prazer de servir, a alegria de ser útil. E naquela mesma noite, Simão teve um sonho. Estava com Jesus e no alto de uma colina, Jesus mostrava a ele o mundo inteiro. Era um mundo diferente, eram cidades e campos, mares e montanhas. Em seguida, o antigo pescador compreendeu que seus olhos assombrados divisavam a paisagem do futuro. Ao lado de seu deslumbramento passava a imensa família humana. Todas as criaturas fitavam o mestre, com os olhos agradecidos e refulgentes de amor. As crianças que chamavam amigo fiel, os jovens chamavam verdades do céu e os velhos chamavam Jesus de sagrada esperança. Simão acordou, experimentando indefinível alegria, e na manhã seguinte, antes do trabalho, procurou o Senhor e beijou-lhe as mãos, humilde, exclamando jubilosamente: Mestre, agora vos compreendo. Agora vos compreendo. Jesus contemplou com amor e respondeu: Em verdade, Simão, ser moço ou velho no mundo não interessa. Antes de tudo, é preciso ser de Deus. E assim, meus queridos amigos, vamos encerrando, né? Sem concluir um assunto tão extenso, tão importante para todos nós, né? Mas o que precisamos é ressaltar que a alegria de viver, ela é diretamente proporcional à certeza da vida espiritual. E que, ao nos entregarmos ao desânimo, né, vamos desperdiçando nossa encarnação. Vamos deixando de viver essa fase da vida tão importante quanto qualquer outra, né? E isso vai comprometer a nossa evolução espiritual. Então, não vamos deixar que o nosso corpo físico dite as regras da nossa vida. Vamos ter confiança que enquanto houver vida, Deus espera alguma coisa de nós. Ok? Um beijo a todos, tenhamos muita paz, vamos elevar nossos pensamentos, primeiramente a esse mestre de amor, aos espíritos protetores que tanto fazem por nós e, acima de tudo, a Deus, nosso Pai e Criador. Obrigada, Senhor, pela oportunidade do trabalho, pela vida abundante e pela alegria de vivermos a longevidade. Que assim seja, em seu nome, em nome de Deus, encerramos assim o nosso encontro virtual. Confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição,
ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia.